A história começa lá em Roma, na cidade do Vaticano. Durante a noite, vários homens armados invadiram um museu da cidade, com a intenção de roubar objetos de extremo valor. Coitados dos guardinhas inocentes, estavam apenas fazendo seu trabalho. Enquanto os ladrões começam a roubar o museu, uma figura humanoide com uma cabeça de coelho apareceu. Assim como os ladrões, ele também veio roubar uma coisa. Sendo mais específico, ele veio pegar uma espada lendária, que ele reconhece como sendo a Force Edge. Force Edge? Essa não é a espada daquele demônio que se rebelou contra a sua própria raça para salvar a humanidade. A propósito, essa espada não estava selada em uma outra dimensão, dentro do submundo, sendo protegida por demônios e chefes poderosos dentro de uma fortaleza cheia de enigmas e charadas bem elaboradas construídas pelo próprio demônio que forjou essa espada. É impressão minha, ou já tem coisa errada aqui? Após pegar a espada, ele começou a massacrar os ladrões, deixando um único sobrevivente. Com essa cara de maníaco, ele diz pra ele que a era dos demônios começou, e o único que pode impedi-lo é aquele caçador. Após dizer isso, ele toma a vida daquele sobrevivente, e logo em seguida, ele explode a porra toda. Em outro lugar, numa cidade movimentada, vemos uma mulher levando sua bebê para casa. Enquanto caminhava, ela acaba sendo derrubada pela multidão, sem notar que o seu bebê havia desaparecido. Assim que se virou, ela vê a sua criança dentro do carrinho, mas apontando para um brinquedo, a criança começa a berrar, querendo que sua mãe recupere o brinquedo. Querendo que a sua criança pare de chorar, a mãe vai pegar o brinquedo, que acaba indo parar no meio de um beco escuro. Só em desenho mesmo viu quem é que olha para um beco escuro e decide entrar com risco de tomar um tiro ou levar uma facada por causa de um brinquedinho infantil. De repente, 3 demônios aparecem. Apavorada, ela implora para alguém a salvar. Quando os demônios tentam a tocar, alguém realmente aparece, e esse alguém é um cara de sobretudo vermelho. Numa cena cinematográfica, ele começou a atirar nos demônios, os transformando em poeira. O último deles tentou usar a mulher de escudo, mas o cara simplesmente atirou uma bala com a escrita Jetpot, e matou o último demônio cravando a bala na cabeça dele. Pra quem não percebeu, esse cara é o Dante, aquele cara que nunca perde a chance de fazer uma piada com absolutamente tudo. Olha só, normalmente depois desses tiroteios eu lanço uma piadinha genial, mas me deu um branco total agora. Depois de salvar a moça, ela começou a agradecer, enquanto o Dante fica se gabando pra ela, dizendo quanto ele é incrível. Alguma coisa tentou atacar, ele se virou, e viu que era apenas um bebê, que não era exatamente um bebê. Apontando a arma para a criança, ele tentou atirar, mas a mãe, assustada, derrubou ele, e levou a criança para longe, deixando Dante bem chateado. O Dante foi derrubado por uma humana, e não era nenhuma humana com poderes especiais, ou uma Lady da vida, era apenas uma civil, que simplesmente jogou a bolsa na cara dele. Ele caiu, e ela foi embora, e o Dante ficou para trás, com cara de tacho. Sério? Depois disso, rola a abertura com o tema musical da série, em seguida tem um maluco fazendo um podcast sobre os demônios, dizendo que eles existem e que o governo tá envolvido nisso, sabe? Aquele papo de maluco, teoria da conspiração, aquelas coisas que sempre tem em todas as séries americanas. Enquanto isso, o governo tá tentando achar um jeito de fazer todos trabalharem juntos, pensando numa forma de acabar com a fome no mundo, pelo bem das crianças, é claro. Mentira, eles estão tentando entender quem ou o que é aquele coelho que tinha invadido e detonado o Museu do Vaticano e roubou uma peça inestimável do museu, e querendo entender o que ele quis dizer com a Era do Demônio chegou, e quem seria esse tal caçador. Como eles sabem disso? Simples, eles hackearam as câmeras no visor dos ladrões para ouvir e ver o que o coelho tinha dito para eles antes de ir embora. Simples. Eles descobrem que o coelho havia roubado era uma espada que pertencia ao lendário Cavaleiro Negro, Sparda, conhecido como o herói da humanidade. Nessa reunião, aparece um cientista chamado Ninguém, porque realmente, ele é um ninguém, e explica pro governo que ele estudou tudo que existe sobre essa espada e o que foi contado nas histórias.
Segundo a lenda, Sparda se rebelou contra a sua própria raça e salvou a humanidade da extinção. Mas para garantir que isso não acontecesse de novo, ele selou o portal que separa o mundo humano do mundo dos demônios, e a única coisa que pode abrir a porta e deixar os bichos soltos de novo é a espada. Mas para isso funcionar, ele precisa de uma coisa chamada o amuleto perfeito, que foi dividido em duas metades. O general cético não acredita no que o professor ninguém estava falando, mas aí, um cara de terno azul, mandou a real, pedindo para ele deixar de ser cético e abrir os olhos, pois os demônios estão entre eles, e vai haver uma guerra que vai decidir o destino da humanidade. Esse cara é o vice-presidente dos Estados Unidos, e chefe da Dark Company, uma organização secreta que caçam demônios por todo o mundo. Uma organização tão secreta, que nunca foi mencionada, ou sequer existe no material original. Pelo menos eu nunca vi, e nunca ouvi falar. Depois de descobrir o plano sinistro do coelhão, o vice-presidente agora quer saber quem é esse tal caçador que o coelho havia mencionado, que é o único que pode confrontá-lo. Como o vice-presidente é um cara muito paciente, ele decide esperar esse tal caçador aparecer. Mentira, ele simplesmente manda sequestrar todos os caçadores independentes, apenas para mostrar o quão boa é sua organização. Enquanto isso, tá o Dante de boa tomando seu sorvetinho tranquilo, quando do nada, um caminhão quase atropelou ele, e quem havia jogado esse caminhão foi ninguém mais, ninguém menos do que ele, Virgílio, quero dizer, Vérgio, o irmão gêmeo do Dante, o irmão que ele pensou estar morto. Esticando a sua mão para o Dante, Vérgio disse que eles são família, e a família sempre fica junta. Mentira, na verdade ele queria matar o Dante mesmo, e nem era o Vérgio, é aquele bebê que tentou comer o Dante lá naquele beco. Após alguns tiros, o bicho fugiu para os fundos da sorveteria, e claro, o Dante foi atrás, sem pensar que aquilo era uma armadilha. Enquanto isso, a Dark Company tá colocando os caçadores pra mamar, quer dizer, estão interrogando eles pra saber quem é esse tal caçador que o coelho falou, mas nenhum deles queria cooperar. Bem, um deles cooperou, e esse foi o Enzo, personagem novo, criado somente para essa série, que vai ter um grande destaque lá no final. O Enzo é como se fosse o agente dos caçadores, é ele quem dá as missões e leva uma parte do lucro, que foi desse jeito que ele revelou a existência do Dante para eles. E olhando a foto dele, o vice-presidente percebeu que o Dante carrega uma parte do amuleto perfeito. Voltando à luta do Dante, ele entendeu que esse monstro não está querendo pegá-lo, mas sim o seu colar. Não gostando de ver alguém tocar o seu colar, ele enche o bicho de chumbo. Ele pensa que ganhou, mas na verdade, o bicho escapou, deixando mais uma vez o Dante com cara de tacho. Derrotado, ele vai para casa, jogar um pouco de street dance até de madrugada. Enquanto isso, na sede da Dark Company, vemos um bando de mercenários, zoando o uniforme dos agentes. Até que o vice-presidente para com o bullying, pedindo para eles se concentrarem na missão, que é pegar esse homem de cabelo colorido com cara de idiota, recuperar o colar, e receber um bônus para fazer as compras do mês, lembrando a eles que hoje é sexta-feira, e no sábado tem promoção especial de 80% de desconto. Com esse incentivo, os caras vão logo se preparar para cumprir a missão, mas um deles é parado por uma garota que tem dois olhos diferentes. Ela pergunta para ele o que é aquilo na sua mão, e ele responde que é um supositório, e ela responde que sim, e depois pergunta para que serve, e ele responde que é para tapar o buraco de gente burra que não sabe nem o que é um supositório. Agarrando a camisa dele, ela diz que a resposta está errada. Puxando a camisa dele, é revelado que o cara é um chupacu, querendo comer o boga do vice, mas felizmente, aquela garota consegue impedi-lo, e logo em seguida mete um pipoco na cara do chupador, olhando para o cadáver. Ela diz que ele quase acertou, mas a resposta certa é que aquilo é um supositório feito para tapar o buraco da Netflix, por ter criado essa série de merda. Logo em seguida, um cara chega no local, perguntando que porra é essa. O vice-presidente logo apresenta como um novo recruta do esquadrão da Laide.
Sim, essa garota é a Lily, a mesma Lily dos jogos, e um dos motivos para eu odiar essa série. Já de noite, o Enzo aparece na casa do Dante, querendo entregar a ele a sua recompensa por ter completado o último trabalho. Mas obviamente, isso é apenas uma armação para distrair o Dante enquanto os mercenários chegam pelos fundos, enquanto os agentes daquela companhia estão coçando o saco. Felizmente, Dante não é tão burro quanto parece. Ele já sabia que isso era uma armadilha, mas pelo Enzo ser gente boa, resolve não pipocá-lo, mas pede para ele lhe fazer um favor. Na cena seguinte, os mercenários chegam quebrando a janela, querendo surpreender o Dante, mas na verdade eles é que foram surpreendidos. Usando as suas bolas da dor, Dante nocauteia a maioria dos caras e o resto tenta acertá-lo com tiros, mas infelizmente não funciona. Por quê? Porque é o Dante, porra. Ele simplesmente nocauteia todos os caras com maior facilidade do mundo. Depois de acabar com os caras da frente, os outros tentam pegá-lo por trás, mas claramente, Dante já esperava por isso, então pegando a sua espada, ele começou a bater na cara dos coitados. Enquanto isso, tá lá os agentes que só servem de enfeite, seguros no carro, enquanto a Lady tá lá fora, querendo fazer o seu salário valer a pena. No meio da operação, os agentes começam a conversar sobre o demônio chamado Sparda, e Laides responde que Sparda foi o demônio que tomou vergonha na cara e decidiu salvar a humanidade dos demônios, não fazendo nada mais do que a sua obrigação. Eu não tô zoando, foi realmente isso o que ela disse, com todas as letras. Depois de acabar com todos os mercenários, a Lady finalmente decidiu fazer alguma coisa. Ela simplesmente jogou um gancho na fuça do Dante que pegou só de raspão, mas o coitado do Dante não percebeu que foi enganado, e após pegar o amuleto, a Lady saiu correndo deixando Dante com cara de tacho. Irritado, ele corre atrás dela. No meio da perseguição, Lady atira no braço do Dante com uma bala especial que foi feita para pipocar demônio, explodindo o braço do Dante, provando que ele não é 100% humano. De repente, eles começam a conversar e a Lady rasga a camisa do Dante porque ela tá querendo ver o quão homem ele é, e ela fica impressionada com o corpo malhado dele. Muito envergonhada, ela vai embora. Mas Dante consegue alcançar, aprendendo contra a parede, procurando. Ele consegue encontrar o amuleto, e depois de pegar, a Lady dá um chutão na cara dele, e o colar que estava na mão dele explode, mostrando que Dante, mais uma vez foi enganado. Muito irritado, ele vai tirar satisfação, mas adivinha, era outra armadilha. Lady conseguiu enganar o Dante não uma ou duas, mas sim 3 vezes seguidas, no mesmo dia e na mesma hora. Eu não lembrava que o Dante era assim tão burro. O próximo episódio começa com um flashback da pequena Lily brincando com um menino que não tem nenhuma importância para a história. Corta para uma cena que se passa dentro do metrô, onde vemos a mãe, o pai e a Lady caminhando pela estação, onde do nada, eles são surpreendidos por um capiroto que tentou atacar a Lily, mas ela conseguiu se salvar por causa de uma coisa chamada roteiro. Ver um capiroto de perto enlouqueceu seu pai, o fazendo se transformar em Pennywise, o palhaço dançarino. Se você acha que ele vai aparecer nessa série, você se enganou, pois a Netflix pessoalmente deu cabo dele. Por qual razão? Eu não sei, mas fazer o que né? É a Netflix. Depois disso, rola a abertura, em seguida dentro do carro, Dante está preso, e a Lady exibe os seus novos brinquedinhos. Em seguida aparece o vice-presidente querendo falar com o Dante. Durante a conversa com o Dante, o vice-presidente revela que o Dante é um mestiço, filho de humano com demônio, mas Dante não acredita nisso, e manda o vice-presidente tomar naquele lugar. Realmente, a Netflix transformou Dante em um completo jumento. Como é que ele não acredita que é um demônio? Pois além dele ter habilidades sobrenaturais, fazer coisas que são humanamente impossíveis de se fazer, e ainda por cima ser afetado por uma bala especial que somente afeta demônios.
Com todos esses fatos, está bem óbvio que ele é um demônio, mas mesmo assim ele não acredita. Se isso não é ser burro, então eu não sei o que é. De repente uma explosão acontece no meio da estrada, e quem havia feito isso foi o próprio coelho, com a intenção de pegar o colar. Porém dessa vez ele não veio sozinho. O coelho puxou da sua cartola alguns dos chefes clássicos de cada game já feito do Devil May Cry, e quando eu digo alguns, quero dizer somente esses 4. A Dark Company caiu na porrada com esses chefes, e obviamente, eles tomaram uma bonita surra. Enquanto isso, o coelho foi pegar o colar do Dante, que estava sendo protegido pelo Professor Ninguém, e pelo novo recruta. Mas nesse momento, o recruta revela ser um espião, que está trabalhando para o coelho, que não tem escolha a não ser obedecer, já que as suas filhas estão na palma da mão dele. O coelho não perde tempo e logo junta as duas metades, formando o amuleto perfeito, tentando o impedir. O cientista parte para cima, mas infelizmente, o coelho o violou com a sua espada. Lá ele. Para não levantar suspeitas, ele viola o recruta também, jogando ele no chão. O Professor Ninguém jogou uma granada em cima dele, mas o Roger jogou a granada de volta, prendendo o professor em uma cilada. Adeus, Professor Ninguém, muito obrigado por ser um ninguém. Após pegar o que veio buscar, ele rouba um dos carros e explode a ponte, chamando os chefes. Eles vão embora. Enquanto tudo isso acontece, o Dante até agora não conseguiu se livrar de meias algemas, precisando da ajuda de um recruta para conseguir se libertar. Pegando a sua espada e uma moto, ele começou uma perseguição em alta velocidade. Depois de tanto tempo preso, ele finalmente se lembrou que é um protagonista e começou a lutar em alta velocidade contra os chefes, derrubando todos um por um. Enquanto isso, a Laíde e os outros estão se recuperando do combate. Pegando um rastreador, ela revela que plantou um chip de rastreio no amuleto. Tentando rastrear, ela percebe que o Dante está se distanciando, e acaba se lembrando que plantou um rastreador nele, que ao mesmo tempo é uma bomba que explodirá assim que ele sair do alcance de 5 metros. Ela lembra de ter avisado isso para ele, mas o Dante, além de ser burro, também é lesado. Ele se esqueceu desse detalhe. Como resultado, a cabeça dele explodiu, fazendo ele cair no chão que nem um pedaço de bosta. Chegando perto do corpo, o coelho diz que ele ainda não está pronto, e decide levá-lo junto, e assim o episódio acaba. Na cena pós-crédito, vemos aquele bicho azul que pode mudar de forma, se transformando em um dos guardas. No episódio seguinte, vemos a Laíde localizando o amuleto roubado. Enquanto se arma, ela elogia ao recruta por ter enfrentado o coelho e ainda ter sobrevivido. Ela pede para ele se levantar e continuar a missão. Ele tenta, mas infelizmente não consegue. Nesse momento, o bicho disfarçado aparece pedindo para ir no lugar dele. A Laíde aceita, indo embora. O bicho faz um sinal para o recruta ficar quieto, o que deixa ele cagado de medo. Depois disso, vemos a abertura, e em seguida mostra um flashback do pequeno Dante brigando com o pequeno Vergil. Até aí, nenhuma novidade. Depois desse flashback, o Dante acorda, e ele está preso dentro de um avião, junto com o Enzo e os líderes mundiais, sendo vigiados pelos irmãos Chefe 1 e Chefe 2, aqueles dois irmãos do Devil May Cry 3. Eles rodam um vídeo que mostra o coelho no telão, pois ele quer conversar um pouco antes de matar todo mundo. Enquanto isso, Laíde e seu esquadrão suicida entram em um prédio que parecia ser a localização do amuleto, mas surpresa, era uma armadilha. O coelho havia prendido todos lá dentro, mandando os chefes 3 e 4 para acabar com eles. O terceiro sendo o cavaleiro do Devil May Cry 5, e o quarto sendo a planta carnívora do Devil May Cry 4. Um por um, eles acabam com os agentes, incluindo os amigos da Laíde. E o que ela fez? Simplesmente fugiu, como uma menina assustada. Enquanto isso, tá o Dante deformado, levando o sermão do coelho e do vice-presidente, por ele não acreditar que é um demônio mestiço. Sem paciência, o coelho revela que implantou bombas no avião, ameaçando explodir todas as pessoas se ele não despertar o seu Devil Trigger. Não querendo deixar isso acontecer, ele restaura sua beleza, e depois começou uma trocação de golpes com os irmãos Boss dentro do avião.
Enquanto isso, Lady caminha desorientada pelo prédio sem saber o que fazer enquanto está sendo perseguida pelo boss do Devil May Cry 5. Enquanto foge, ela encontra uma porta, e do outro lado, tinha alguém dizendo para ela ir embora. Desesperada, Lady implora para deixar entrar, e vendo que ela pediu com jeitinho, o homem a deixa entrar. Conseguindo escapar do boss, ela se esconde no armário. Quando o boss vê que não tem ninguém lá dentro, ele vai embora. E assim que Lady sai do armário, ela já aponta a arma na cara daquele homem que a salvou. Enquanto isso, o Dante tá apanhando que nem um condenado. Mas aí, ele tem outro flashback, dessa vez da sua mãe, pedindo pra ele tomar vergonha na cara e começar a agir como um protagonista de verdade. Com isso, ele finalmente desperta o seu Devil Trigger, ou pelo menos parte dele, e com isso, começou a revidar. Voltamos para Lady, que estava com o dedo coçando para atirar na cara do seu salvador, mas aí ela vê a mulher e a criança ali do lado e decide ouvir o que o homem tem a dizer. O homem explica que é um demônio de rank baixo, e ele com a sua família se refugiaram no mundo humano para sua própria segurança. Ele explica que após a revolta de Esparta, o mundo demoníaco conhecido como Makai, foi totalmente tomado por uma névoa extremamente tóxica, que não é fatal para os bichos de alto nível, mas para os mais fracos, aquilo é um veneno, e revela que foi aquele coelho que com um dispositivo estranho abriu o portal para o mundo humano, e que ele garantiria sua segurança contanto que o obedecessem. Essa história convenceu a Lady a abaixar a sua arma e prometer que quando terminar com o coelho, ela vai voltar e salvar todos os outros. Voltando para o Dante, ele começou a quebrar os caras na porrada, tanto que ele conseguiu matar um dos irmãos. Porém, do nada, o seu Devil Trigger parou de funcionar, e com raiva o outro irmão explodiu o avião, fazendo todo mundo sair voando. Voltamos para Lady, fugindo de seus perseguidores, até que ela chega em um laboratório, onde o coelho fazia seus experimentos macabros. Lá, ela reencontra o seu colega, que não é seu colega, na verdade, é o bicho azul vestindo a pele de homem. Do nada ela puxa uma metralhadora, e destrói todo o laboratório. De volta ao Dante, ele pegou um paraquedas e entregou ele para a bonitona, e o resto que se lasque. No meio da queda ele acaba tendo uma convulsão. Enquanto isso, a Lady estava caminhando pelos corredores junto com o bicho azul, quando do nada, ela resolve atirar no braço do cara, explodindo logo em seguida. Como ela teve certeza que não era humano mas sim um demônio? Eu respondo, ela não sabia, só queria um alvo para acertar mesmo. O bicho não gostou de ter o seu braço explodido, e resolve meter o louco, acertando tudo que vê pela frente, torcendo para um dos golpes acertar nela, até que um golpe sim, acerta ela, a deixando em completa desvantagem. Quando o bicho azul está prestes a meter o aço, do nada, a menina decide fazer uma oferta para o bicho, oferecendo seu corpo para ele. O bicho fica muito interessado. Mas aí, brotando do nada, vem a planta carnívora, que não perde tempo, e já atira os espinhos em cima da garota, assim, finalmente mandando de arrasta essa Lady. Infelizmente, aquela não era a Lady, era o bicho azul, que tinha tomado a forma do corpo dela. Antes que a mulher planta pudesse entender, a Lady atira a bala especial na cabeça dela, fazendo a mesma explodir. Não dá pra acreditar nisso. Essa garota conseguiu enganar o enganador, e acabou com a raça de um demônio no nível de um chefe, e pior, de uma maneira tão simples e fácil. Tá de sacanagem Netflix? Isso chega a ser ridículo. Enquanto isso, tá o Dante caindo do céu a 200 km por hora, ele acaba tendo um flashback da sua mãe, dizendo pra ele tomar vergonha na cara, pois a Lady tá sendo mais protagonista do que ele. Não gostando de ter a sua cena roubada, ele decide apelar, mostrando seu Devil Trigger completo. Eu não queria dizer nada, mas eu vou dizer. Que coisa tosca é essa? Parece um besouro, não tem nada a ver com o Devil Trigger que eu lembro. Mas deixando isso de lado, Dante começou a salvar todo mundo, até mesmo o Enzo. Depois de deixar todos em segurança, ele é arrebatado pelo irmão azul. Enquanto isso, voltamos para Lady, onde ela finalmente acha a sala de controle. Entrando lá, ela descobre que o coelho nunca esteve lá, e tudo não passou de uma distração. Olhando as câmeras, ela percebe uma coisa. Nesse momento, chegam os reforços da Lady, tentando entrar no local, mas surpresa, tinha outra armadilha, que explodiu bem na cara dos reforços, deixando a Lady muito abalada.
Enquanto isso, vemos o Dante caindo na porrada com o irmão azul. Enquanto isso, os reforços informam que conseguiram escapar da explosão, não graças à Lady que podia tê-los avisado mas não avisou. Ignorando eles, ela começou a falar no megafone, pedindo que os macaianos seguissem os agentes da DARTCOM, dando a sua palavra de que eles vão mantê-los em segurança, prometendo também que vai acabar com o coelho e ajudá-los a encontrar um novo lar. Os agentes ficam com o pé atrás, mas a Lady confirma que eles são inofensivos e que apenas querem um lugar para se sentirem seguros. Enquanto isso, o Dante ainda tá caindo na porrada com aquele irmão azul, mas aí, do nada, o seu Devil Trigger falhou mais uma vez. Como resultado, os dois bateram no prédio. Depois dessa trocação sincera, o Dante queria descansar, mas o irmão azul não queria parar. Quando estava prestes a solar o Dante, a Lady atirou na cara dele, assim, matando mais um chefe de uma maneira tão ridícula quanto a outra. Depois de salvar o boga do Dante outra vez, Lady voltou a seguir o sinal do amuleto, apenas para descobrir que o amuleto também nunca esteve lá. Era apenas mais um truque daquele coelho. Falando no diabo, ele apareceu, perguntando o que eles acharam desse belo espetáculo. Enquanto isso, vemos o vice-presidente querendo saber da situação. Um agente informa que vai transportar jovens demônios para um local seguro, mas o vice diz para não fazer isso, porque eles são demônios, e demônios não merecem misericórdia, e sim aniquilação total. O agente até questiona, mas o vice simplesmente pergunta se ele vai mesmo questionar a vontade de Deus. Enquanto isso, tá o Dante e a Lady conversando com o coelho. A Lady diz que destruiu todo o laboratório do coelho, e agora ele não vai mais poder fazer seus experimentos macabros. O coelho diz que isso não importa, porque agora ele já tem um exército pronto para seguir o seu comando fazendo tudo que ele mandar, a menos que o Dante vá e tente o deter. Lady pergunta por que o Dante, e o mesmo responde que é porque ele é o protagonista dessa série, e o protagonista sempre acaba com o vilão. Mas Lady, usando 100% do cérebro, raciocinou que o amuleto e a espada não devem ser o suficiente para abrir o portal, e deve precisar de outra coisa. Ela percebe que essa coisa é o Dante. O coelho precisa usar o sangue do Dante, o sangue de Esparda, para abrir o portal que foi selada com seu próprio sangue. Cheia de marra, ela diz que já descobriu o plano do coelho, e agora é ela quem tem a vantagem. O coelho a parabeniza por ter descoberto o óbvio, mas isso também não importa, já que se o Dante não aparecer, as pessoas vão ter o mesmo destino que os macaianos desse prédio. Lady fica confusa, querendo saber do que ele está falando. Enquanto isso, o vice-presidente mandou os agentes pipocarem todos os demônios do prédio. Dito e feito, os agentes começaram a atirar nos adultos e nas crianças demoníacas, fazendo um verdadeiro massacre dentro do prédio, sendo visto pelo bicho azul, que não estava morto, mas sim vivo, e vendo todos os seus amigos serem mortos, ele ficou cheio de ódio, tanto que ele acionou a autodestruição, explodindo o prédio inteiro, com todos os agentes lá dentro, e inclusive a si mesmo. Enquanto as explosões rolam, Dante e Lady saem do prédio bem a tempo, antes de virarem história. O próximo episódio conta a história da Lady e do coelho, mas como não quero enrolar, eu vou fazer um breve resumo. O coelho não é um coelho, é um humano que teve uma vida de merda, e acabou indo parar no mundo dos demônios, e lá ele encontrou uma coisa que ele nunca teve, chamada família. Enquanto isso, a Lady viu a sua mãe ser devorada por um demônio que era o seu próprio pai. Com esse trauma, ela decidiu se tornar uma caçadora de demônios, até que ela viu os brinquedinhos da DARTCOM, e foi lá perguntar se podia ter uma pipocadora de demônios também. Enquanto isso, o coelho conseguiu construir uma máquina que trouxe os demônios fracos para o mundo dos humanos. Porém, a Lady com seus novos brinquedinhos, matou os irmãos e irmãs do coelho. Ferido e cheio de ódio, ele percebeu que o que não mata, o torna mais forte, e costurando um novo propósito, ele se tornou uma versão maior e macabra do seu personagem favorito da sua história preferida, com a ambição de acabar com a Lady e a DARTCOM de uma vez por todas. No episódio seguinte, vemos o coelho de volta ao mundo dos demônios. Lá, ele encontra um personagem conhecido de muitos. Sim, esse é o Nelo Ângelo. Ele tá meio gordinho, mas sim, é ele mesmo. O coelho entrega o amuleto, mostrando que cumpriu a sua parte, e agora o Ângelo terá que cumprir a sua. Ele tira um frasco de sangue, colocando uma gota no amuleto. Ele começou a brilhar, provando que aquele é o sangue fresco do outro irmão.
Convencendo o coelho, ele entrega o sangue e o amuleto, e em seguida, ele volta para o mundo humano, dizendo ao seu exército que está quase na hora. Corta para Lady, tendo seu momento donzela envergonhada. Depois disso, ela começou a se equipar, e o Dante pergunta aonde ela está indo, e ela responde que está indo fazer ensopado de coelho, mas manda ele ficar aqui, pois se o coelho colocar as mãos em Dante, o mundo vai pro caralho. Mas Dante, lançando um discurso sobre responsabilidade, diz que ele tem a grande responsabilidade de salvar o mundo, já que ele é o protagonista, mas cagando pra isso, a Lady simplesmente atira na perna dele, fazendo ele cair no chão que nem merda. Depois agarra ele pelo colarinho, em seguida joga ele dentro do carro, e manda ele ficar sentado como um bom menino, enquanto ele espera a mamãe trazer a cabeça do coelho. Enquanto Dante tá lá no carro chorando, ela rouba um carro, e vai em direção onde o coelho está esperando o protagonista chegar. Ansioso, ele conta os segundos, animado, ele vê que ele chegou, mas fica decepcionado quando vê que é apenas a Lady. Cheia de marra, ela diz que tem o Dante como refém, dentro de um carro cheio de explosivos. Com o detonador na mão, ela manda o coelhinho entregar o amuleto, ou o Dantezinho vai sumir do mapa. Irritado, ele joga o amuleto. Com o amuleto em mãos, ela vai embora, mas querendo provocar, o coelho diz pra ela que para evitar tudo isso, ela podia simplesmente ter apertado o botão, mas não o fez, presumindo que ela está apaixonada pelo rapaz. Mas quebrando a sua expectativa, ela aperta o botão, trancando o rabinho do coelho. Porém, o que explode não foi o Dante, mas sim o carro, revelando que era apenas um blefe. Irritado com essa sacanagem, ele manda seus bichos pegarem o amuleto de volta. Nesse momento, a Lady tira do baú a sua icônica arma, explodindo vários bichos, mas aí, a munição acaba, porém a arma tinha uma lâmina embutida. Com ela a Lady começou a cortar os bichos, mas no meio do combate, um dos bichos acertou um golpe nela, e esse tinha veneno. Paralisada, o coelho foi e pegou o amuleto de volta. Decepcionado, ele diz que esperava mais dela. Quando o bicho estava quase terminando o serviço, alguém apareceu salvando ela. Esse alguém não podia ser ninguém mais do que o Dante, que finalmente decidiu ser o protagonista. Mas antes da pancadaria começar, o coelho quer mostrar para o Dante pelo que ele está lutando. O Dante, não suspeitando que talvez seja uma armadilha, aceitou a oferta. Passando pelo portal, ele sente o belo perfume das rosas do mundo Makai. O cheiro era tão intenso que queimou até seus pelos do nariz. O coelho tentou convencer o Dante a entregar o seu sangue para poder salvar os seus amigos deste inferno, mas ele se recusa. Então o coelho o chuta para fora. Do lado de fora, ele manda seus bichos pegarem ele. Com sangue nos olhos, eles vão para cima dele. Porém, o Dante começou as suas acrobacias, cortando vários capetas, isso até o chefe do DMC5 resolver levar essa briga para casa. Enquanto os dois lutam, o coelho se aproximou da Lady, tirando a sua máscara. Ele revela a sua verdadeira identidade, esperando que ela o reconhecesse. Horrorizada pelo que viu, ela diz: Astolfo, é você. Eu sei que está chateado por eu ter te dado um fora. Eu peço desculpas, é só que você não faz o meu tipo, mas ainda podemos ser bons amigos. Com raiva, ele diz que o seu nome não é Astolfo, e puto da vida por ela não se lembrar dele, ele decide acabar com ela. Mas nesse momento, o Dante volta, ainda brigando com o chefe do DMC5, ele tá empurrando o bicho de volta para o portal, olhando para baixo, ele vê a máquina de portais do coelho, ele dá uma bica naquele negócio, e o portal fecha, cortando a cabeça do chefe. Adeus chefe, será para sempre lembrado por causa do DMC5, não por essa série de merda. Depois de derrotar o bichão, derrubar o coelho, nunca foi tão difícil, até porque ele é apenas um humano, alimentado pelo suco do demônio, mas a reserva estava no fim, então ele decide deixar o Dante vencer dessa vez, mas ele promete que vai voltar e acabar com a Darkon. Que conveniente, haviam acabado de chegar no local. Finalmente chegamos no último episódio. O coelho estava com sede e queria um gole de suco do demônio, até que ele encontra um pequeno e indefeso bichinho, que sem cerimônia, pulou as preliminares e já partiu finalmente. Enquanto isso, tá o Dante com o amuleto, e a Lady mandou ele devolver para ela, mas Dante responde que é dele, e se ela o quer, vai ter que tomar a força. Ela diz que isso não seria difícil. Quando os dois estavam prestes a se pegar, chega o Enzo atrapalhando o rolê, dizendo que eles podem flertar mais tarde, mas sem tempo de picar a mula. O coelho tinha voltado, agora na sua forma trembolona. Ele começou a fatiar geral. Enquanto ele destrói tudo, o Dante e a Lady finalmente decidem trabalhar juntos, antes tarde do que nunca.
Eles começam a encher o bicho de chumbo, mas as balas especiais parecem não afetá-lo. Aproveitando a chance, ele bateu na Lady e depois no Dante, com sede de mais suco. Ele vai atrás do Dante, querendo pegar o seu suco, mas finalmente chegou o momento dele brilhar. O Enzo apareceu, numa cena muito foda. Ele pega a bazuca da Lady e dá uma facada no coelhão. Mas infelizmente, não foi isso o que aconteceu. Na verdade, o bichão tinha um alcance maior, acertando o Enzo em cheio. É uma pena, pois eu tava começando a gostar desse personagem, mas a Netflix conseguiu estragar um personagem que podia ter sido mais aproveitado nessa série. Mas infelizmente, a Netflix cagou e andou pra isso. Pegando o Enzo em seus braços, Dante pergunta por que ele fez isso, e o Enzo responde que agora, ele finalmente vai poder conhecer a sua mãe, e diz que vai mandar lembranças dele pra ela. Em seguida ele morre. Recebendo a notícia de que o Enzo vai ser o seu sogro, ele fica puto da vida, e decide descontar tudo no coelhão. Porém o bicho era muito forte, e ele fez o Dante voar. Nesse momento, a Darkcon finalmente decidiu ser útil, e começou a atirar no bicho. Achando o avião legal, ele agarra o treco, e diz que isso agora é dele. Mas o Dante sobe em cima do avião querendo pegar também. Chateado, o bicho jogou o avião no rio, dizendo que se não vai ser dele, não será de ninguém. Pegando de volta o amuleto que tinha caído do bolso do Dante, ele funde o amuleto com a espada, assim transformando a pequena espada em uma grande espada. Dante, zoando a cara dele, diz que ele é burro, pois para isso funcionar, ele precisa do sangue dele e do seu irmão, que não está mais entre nós. Porém, o coelho tira do seu rabo um frasco com suco vermelho. Ele joga na espada e ela começou a brilhar. Isso deixou o Dante sem reação, pois ele jurava que tinha visto o seu irmão morrer. Mas o bicho diz que ele vê muita coisa, mas não viu uma enorme espada grossa perfurar o seu peito. Com o sangue dos filhos de Esparta, o portal que separa o mundo humano do mundo dos demônios finalmente havia caído, permitindo os bichos saírem soltos novamente. Quando o bicho estava prestes a acabar com essa série, a Lady do nada, e na cagada, consegue acertar exatamente no ponto onde o bicho é mais vulnerável, mais uma vez, salvando Dante e garantindo o seu lugar como a nova protagonista. Jackpot. Porém o Dante não deixou isso barato, ativando novamente o seu Devil Trigger. Ele pega a espada de volta e parte o bicho ao meio, numa cena absolute cinema. Mentira. Após fatiar o bicho, ele remove o amuleto, assim, fazendo todos os capirotos desaparecerem. Após isso, tá o Dante e a Lady conversando sobre o futuro. Ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele responde que vai procurar o seu irmão, pois alguma coisa diz que ele ainda está vivo, e pergunta se a Lady não está a fim de ir junto com ele. Ela diz que pode ser interessante. Ouvindo essa resposta, Dante já começou a imaginar eles dois sendo uma equipe, Dante e Lady contra o mundo, mas tirando ele do mundo da fantasia, ela atira um dado tranquilizante que faz o Dante desmaiar. A Megera já se desculpa, dizendo que não pode deixar o Dante ir, pois ele tinha se tornado um ser muito poderoso para ficar andando por aí. Enquanto isso, vemos que o recruta havia recuperado o aparelho de portais, mas sendo pego pelo vice-presidente, ele pergunta o que o coelho pediu para ele fazer com isso. O recruta diz que o coelho mandou ele destruir, dizendo que essa tecnologia era muito perigosa nas mãos dos humanos. O vice-presidente, tentado com o poder, decide ficar com isso, e diz que o recruta está liberado de seus deveres como oficial. Se livrando do recruta, ele diz que agora vai finalmente cumprir a vontade de Deus. No alto de um prédio, ele liga o aparelho, criando um grande portal que permitiu seus agentes em seus caças passarem para o outro lado, e com as suas bombas, eles começam a destruir o Makai, junto com vários macaianos inocentes. Depois de um tempo limpando o local, a Darkcon construiu uma base no mundo dos demônios. Enquanto isso, o Dante foi congelado para depois ser usado como cobaia, tendo todas as suas armas confiscadas. Alguns meses depois, apareceu o Nelo Ângelo, libertando todos os demônios cativos, dizendo que eles devem a sua vida ao Imperador Mundus. Tirando a sua armadura, ele revela ser um homem de cabelo branco com um sobretudo azul, profetizando que a Darkcon está na mira de uma tempestade, e essa tempestade tem nome, e seu nome é Virgil. No geral, essa série não é ruim, só que ela tem muito mais pontos negativos do que positivos. Um dos maiores problemas é o próprio Dante, que não tem nada a ver com o Dante dos jogos. Ele não é tão fodão quanto deveria ser, nem engraçado, e muito menos inteligente.
Tem até um certo carisma, mas é só isso mesmo. A animação é boa, mas em alguns momentos, deixa a desejar. O vilão, por exemplo, é legal, mas só até você descobrir a identidade dele. Depois disso, perde o impacto. Essa ideia de transformar os demônios em vítimas é bem perigosa. Todo mundo que conhece Devil May Cry sabe que os demônios dessa franquia são seres frios, sem emoção, incapazes de derramar uma lágrima, nem por si mesmos. As lutas são boas, mas faltou o tempero principal, o exagero. A Capcom deixou bem claro, ao longo da história da franquia, o tipo de personagem que o Dante é. Ele exagera em tudo o que faz, principalmente nas lutas. Teve um momento que eu achei que ia haver uma sequência de combos no meio do ar, que parecia não ter fim. Mas não, na série, quase não tem isso. Talvez por culpa daquela maldita arma, a pipocadora de demônio, que tira toda a graça da coisa. É um tiro, e acabou a festa. E o pior, quem mais pipocou o demônio na série nem foi o Dante, foi a Lady. Eu entendi que eles quiseram fazer a Lady e o Dante como protagonistas, dividindo o palco. Mas do jeito que foi feito, parece que a Lady é a protagonista, e o Dante é só um coadjuvante. Tirando o primeiro episódio, todos os outros seguem o mesmo padrão. Dante leva um tombo, a Lady assume o controle, e só nos últimos 5 minutos o Dante volta a brilhar, mas por poucos segundos. E o final, olha, me deixou irritado. Depois de tudo que aconteceu, a Lady simplesmente apagou o Dante, e entregou ele para ser estudado, e dissecado pela Darkcon. E para fechar com chave de ouro, o Vergil finalmente aparece, e você descobre que a forma Nelo Ângelo não é uma versão corrompida, mas sim o Devil Trigger dele. E ele, com orgulho, diz que é um servo fiel do Imperador Mundus, e ainda canta a sua música tema, do DMC5. Essa série tem muitos pontos fracos, e poucos pontos fortes. Mas, no geral, não é ruim. Só que, eu queria muito entender o que passou na cabeça do roteirista, para aprovar tantas mudanças, ao ponto de parecer uma cuspida na cara da franquia. Como já disse, não é ruim, pelo menos, para quem não conhece o original. Se você está conhecendo Devil May Cry agora, talvez até goste da série. Mas se você cresceu com a franquia original, provavelmente não vai gostar. Sinceramente, eu não sei mais o que esperar. Mas, pelo andar da carruagem, não ficaria surpreso se o Imperador Mundus virasse um cara legal, o Vergil liderasse uma resistência contra a Darkcon e o governo, e quanto ao Dante, fica de molho a temporada inteira, só aparecendo no final para fazer alguma coisa útil. Foi difícil, mas consegui pensar numa nota para essa coisa que eu acabei de assistir. Como série de entretenimento, dou um 6 redondo. Como adaptação fiel à franquia, é 2,5, e olhe lá. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Se discorda, pode falar o que quiser, mas não vai mudar minha opinião. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, e me dá aquela força para continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por assistir até aqui, e me ouvir desabafar sobre uma das piores adaptações que eu já vi. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, e até mais!